No dia em que o Senado começou a ouvir ex-ministros da Saúde na CPI da Covid, o titular da Economia, Paulo Guedes, pediu que não se subem cadáveres para fazer política. A reportagem é de Nicole Fusco. A sessão que ouviu o ministro da Economia nesta terça-feira começou turbulenta. Paulo Guedes foi convidado para falar às 9 horas da manhã na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. No entanto, o titular da pasta apareceu em uma sessão conjunta de 4 comissões. Em um discurso de 30 minutos, ele pediu que não se subam cadáveres para fazer política e disse que é preciso colocar a vida em primeiro lugar. A declaração foi dada enquanto, na outra casa, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, era ouvido por senadores na CPI da Covid. Guedes afirmou que não faltarão recursos para a área da saúde e que foram retomados os protocolos implementados no ano passado, como o auxílio emergencial e o BEM, e que o governo pretende relançar o Pronamp. Os programas, no entanto, têm volumes menores do que os de 2020. Toda a ideia nossa de governo, pelo menos daqui, olhando para frente, você perguntar assim, o que nós vamos fazer esse ano? Saúde, emprego e renda. Saúde, porque a vacinação em massa é o grande desafio. Emprego, porque nós descobrimos que tínhamos 38 milhões de brasileiros subempregados. E renda é, por um lado, o emprego e, por outro lado, a recomposição dos programas sociais. Depois de dizer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu favorecer 40 milhões de brasileiros com Bolsa Família, Guedes ressaltou que o auxílio emergencial foi uma iniciativa da equipe econômica do governo e não do Congresso. Quando bateu a pandemia, nós imediatamente desenhamos isso. Quem desenhou isso, eu vejo, foi A, foi B, não, isso foi desenhado na minha mesa, com a minha equipe, foi mandado para o Congresso. O Congresso, como sempre, aperfeiçoou, melhorou aqui, aumentou o valor. Segundo o ministro, a economia formal já voltou e todos os índices de atividade estão vindo o dobro do esperado. Paulo Guedes ressaltou ainda que o Brasil é o único país do mundo a aprovar reformas estruturantes em meio à crise. Não está aprovando tantas reformas estruturantes assim, né? Aprovou algumas, mas não está aprovando tantas reformas quanto precisava. Boa parte disso tem a ver com o congelamento do mundo por causa da Covid, outra parte tem a ver com o congelamento do Congresso brasileiro, primeiro por problemas de relações entre o presidente da Câmara e o presidente da República, e agora por conta de CPI da Covid. Infelizmente, o aparato político brasileiro, a democracia representativa brasileira, a República brasileira, não estão funcionando como deveria. Ainda assim, a economia brasileira dá sim sinais de recuperação. O Brasil teve uma queda bem menor do que vários outros países, uma política acertada nesse sentido de se deixar a economia para o lado, a economia a gente vê depois. O governo teve uma preocupação com a economia, sim. Não foi só auxílio emergencial, mas você tem a preocupação de como é que serão as contas públicas. O próprio ministro está dizendo que o Brasil está quebrado. O Brasil não tem condições de prover os serviços públicos que a população vai precisar daqui para frente. Isso é uma preocupação. Um outro comentário importante que o ministro fez teve a ver com isso que a gente estava falando agora há pouco, lendo as manchetes. As pessoas que estão fazendo uso político dos cadáveres, dos mortos pela Covid. Muito triste essa situação. Isso mostra um problema da gente como sociedade, né? A sociedade brasileira só consegue enxergar as coisas hoje em dia pelo espectro pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Isso é ruim nas duas direções. Na política, eu devo dizer que o presidente Bolsonaro não tem uma base firme ali no Congresso para defender o governo. Então, a oposição toma conta das comissões permanentes e ali votam requerimentos de convocação e de convite. O governo, os ministros, têm sim que dar explicações ao Congresso Nacional, mas há um exagero. Para se ter uma ideia, havia 4 requerimentos aprovados de ida ao Congresso do ministro Paulo Guedes. Ele não faria outra coisa na vida. Mas aí unificaram os 4 pedidos num só. Já foi uma vitória do governo, uma negociação. E ele, transparente como sempre, fala o que é. Lula criou, sim, um plano ideal de politicagem, que é a história do Bolsa Família. E sequestrou o projeto e foi eleito, reeleito e vendeu a ideia de que outros governantes acabariam com o Bolsa Família. O que o ministro Paulo Guedes quis dizer é o seguinte: nós pegamos o Bolsa Família e vamos melhorar o projeto, aumentar
hoje em média R$ 195. E agora vem o próprio PT e reclama do pagamento do salário emergencial de R$ 250 em média. Ou seja, é bem maior, se gastou mais no salário emergencial do que em 10 anos de Bolsa Família, para se ter uma ideia. Agora, essas falas do ministro Paulo Guedes são medidas com lupa pelo mercado. Ali ficam medindo cada palavra do ministro Paulo Guedes. E ele, transparente, está realmente dizendo que houve engano na história de combate à miserabilidade no Brasil. Hoje se descobriu, inclusive, que existem os invisíveis.